Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Ricardinho. Vamos à nossa segunda videoaula sobre trigonometria. Nosso papo hoje é para falar sobre trigonometria no triângulo qualquer. Ok? Estão prontos? Então toca a vinheta. Muito bem, senhores. Na nossa última videoaula, o que você viu basicamente foram as relações trigonométricas no triângulo retângulo, onde você viu o famoso socatua. Lembra disso? Agora, quando o triângulo não for retângulo, o que você pode fazer? Aí você pode aplicar duas leis ou dois teoremas. O teorema, ou a lei dos senos, e a lei dos cossenos. Aqui a ideia é te mostrar essas leis. No teu material didático, tá? Eu deduzi isso passo a passo, o porquê de cada fórmula, ok? Então vamos lá. Primeiramente, a chamada lei dos senos. O que ela fala? Ela fala que num triângulo qualquer, cada lado é proporcional ao seno do ângulo oposto. Então, o lado A, acompanha lá comigo, ó, está para o seno de A, assim como o lado B está para o seno de B, assim como o C está para o seno de C. Repare que isso aqui, ó, é uma igualdade de várias razões. Então, geralmente, tá? Você usa isso para que tipo de questão? Para quando a questão te induzir a trabalhar com dois lados e dois ângulos, onde alguém será incógnita, ou será um lado ou será um ângulo às vezes. Ok? Então a dica é essa: trabalhar com dois lados e dois ângulos, lei dos senos. Eu não coloquei aqui, gente, tá? Mas no fim do mapa mental eu vou colocar para ti uma coisa que é o seguinte: isso aqui é uma razão, né? Isso aqui é uma proporção, não é isso? Ao final de cada proporção, nós temos sempre uma constante. Perdão. Sempre uma constante. A constante na lei dos senos é igual a 2R's. O que é esse R? Esse R, meus amigos, tá? É o raio da circunferência que circunscreve esse triângulo. Então, qualquer uma das razões que você acabou de ver aqui, ó, é sempre igual a 2R's, onde esse R é o raio da circunferência que circunscreve esse triângulo. Isso é um pouco mais raro de ser cobrado, tá? Do que o que eu te falei agora há pouco. Então eu vou apagar por hora o que eu fiz aqui, ó, só para te mostrar como é que você pode aplicar isso numa questão prática. Então acompanha lá comigo, vai. Essa aqui é a situação, ó, tá? A primeira questãozinha bem tranquila, para depois você pegar isso e jogar para um formato mais Enem, vamos dizer assim. Temos aqui um triângulo, a princípio um triângulo qualquer, não é retângulo, em que eu vou trabalhar com dois lados e dois ângulos. Repara que um dos lados é a minha incógnita. Então, para que eu possa calcular esse lado, em primeiro momento, eu vou aplicar a lei dos senos. Eu vou falar para ti que o lado x está para o seno do ângulo oposto a ele. O oposto ao x, ó, é o 45. Assim como 10 está para o seno do ângulo oposto a ele, que é 60 graus. Então, é isso que fala a lei dos senos. Cada lado é proporcional ao seno do ângulo oposto. Então, aqui nós teremos, ó, x sobre esse camaradinho que vale raiz de 2 sobre 2. Ó, pronto. Lembra? Isso aqui vai ser igual a 10 sobre o seno de 60, que facilmente você encontra na tabela. Raiz de 3 sobre 2. Pronto, ó. Se quiser, gente, já dá até para simplificar aqui o 2 com 2, tá? Mas na dúvida, não arrisca. Multiplica cruzado e você vai chegar em raiz de 3 sobre 2 vezes x igual a raiz de 2 sobre 2 vezes 10. Ó, agora vamos lá, né? Agora não hesita mais. 2 com 2 já morreu. E vai ficar então que x é igual a 10 raiz de 2 dividido pela raiz de 3. Na nossa matemática básica, você viu lá o processo chamado racionalização. Lembra? A matemática detesta dividir alguém por um número irracional. Então você acha uma fração equivalente, só que sem a raiz embaixo. Para isso, ó, multiplica em cima e embaixo, lembra? Pela raiz do denominador. E assim, você vai chegar em x igual a 10 raiz de 6 sobre raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9, né? Que é 3. Então, esse é o valor de x naquela figurinha ali. Ó. Pronto. Legal? Lógico, fiz pela lei dos senos? Fiz. Tu até poderia tentar viver sem ela, tá? Por exemplo, eu poderia chegar aqui, ó, traçar aqui uma alturinha, né? E aplicar a soca à toa nos dois triângulos. Aí, se eu aplicar a soca à toa nesse triangulinho aqui, ó, eu acho a altura, por exemplo.
caso, se aplicar o seno, né? Achada a altura, aplica seno aqui também, ó, e acha o x por consequência. Então, assim, ó, caminhos tem vários. Ferramenta você tem, ok? Vamos lá fazer agora mais uma? Agora uma um pouco mais com cara de Enem. Vamos lá, acompanha comigo. Bora. Aqui, ó. Vamos lá, então. Aqui, maravilha. Beleza. Então, acompanha lá comigo, gente. A prefeitura de certa cidade vai construir sobre um rio que corta essa cidade uma ponte que deve ser reta, ligando dois pontos A e B. Então, aqui, ó, A e B, ok? Localizados nas margens opostas desse rio. Para medir a distância entre esses pontos, um topógrafo localizou um terceiro ponto C, aqui embaixo, ó, distante 200 metros do ponto A, e na mesma margem do rio, onde se encontra o ponto A. Usando um teodolito, o topógrafo observou que os ângulos BCA e CAB medem, respectivamente, 30 graus e 105 graus. Aí ele pede para que você calcule a distância do ponto A até o ponto B. Opa! Do ponto A até o ponto B. O que ele quer é que você calcule esse pedacinho aqui, ó. Eu vou até mudar de cor para não ficar muito confuso aqui, ó. Vou botar aqui um pretinho. Acho que fica melhor assim, né? Então ele quer saber quanto vale esse camaradinho aqui, ó, esse xizinho. Bom, o cara te induz a trabalhar com dois lados, sim, e dois ângulos, né? Isso no triângulo qualquer. Então vamos usar a lei dos senos por hora, pelo menos, né? Então vamos dizer assim, ó, x está para o seno do ângulo oposto a ele, que é 30, muito bem, assim como o 200 está para o seno do ângulo oposto a ele. Agora diz para mim, qual é, gente, o ângulo oposto ao 200 graus? Perdão, ao 200 metros. É esse carinha aqui, né? E esse carinha aqui, a questão não me deu. Então eu vou ter que anular a questão. Não, nada disso. Ó, repara comigo, vai. 105 com 30 dá 135. Para fechar 180, aqui tem que ser 45. Pronto, ó. Então 200 está oposto ao seno daquele ângulo. Pronto, e agora, vamos embora, né? Agora vamos lá. Seno de 30, meio. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Ó, quer multiplicar cruzado? Vai fundo, senão você já pode chegar aqui, ó, e já fazer esse corta-corta aqui, tá? Muito bem. Então, x sobre 1 é o próprio, e isso vai ser igual a 200 sobre raiz de 2. A matemática odeia a raiz de baixo, né? Então, o que que faz? Racionaliza. Pronto. Ficando assim, x igual a 200 raiz de 2 sobre 2. Ou, se preferir, 100. Opa, aqui é um raiz de 2. 100 raiz de 2. Pronto. No caso, né? Metros, vamos dizer assim. Então, vou botar aqui metros para não perder a questão. Legal, meus amigos? Então, dois lados, dois ângulos, lei dos senos. Alguém vai ser a incógnita, ou algum lado, ou por vezes algum ângulo. Legal? Massa? Muito bem, vamos agora te colocar numa outra situação, que é essa daqui, ó. Eu quero que você agora dê uma espiadinha para mim nesse triângulo aqui à tua direita, ó. Medidas dos lados 6 unidades, 8 e x. E eu te dou esse ângulozinho aqui de 60 graus. É um triângulo retângulo? Não. Então descarta o soca à toa. Daria para, nesse caso, meus amigos, eu aplicar a lei dos senos? O que você acha? Ó, pela lei dos senos, eu vou dizer que x está para o seno de 60. Assim como 6 está para o seno de quem? Quem é esse ângulo aqui, meus amigos? Quem é esse ângulo aqui? Ó? Tu sabes? Não sabes. Então, se não vai pela lei dos senos, vai agora pelo que eu chamo lei dos cossenos. A lei dos cossenos você usa quando a questão te induzir a trabalhar com três lados e um ângulo, em que alguém será incógnita. Então, vamos lá. A lei dos cossenos, na tua apostila, tá? Eu deduzi passo a passo isso, tá? Aqui eu vou te mostrar a fórmula. Vamos lá? A quadrado é igual a B quadrado mais C quadrado menos 2BC cosseno de A. Importante. Quem está aqui na frente, ó, é sempre o lado oposto ao ângulo que vem no final. Então, se aqui é Azinho, aqui no final vai ter que ser Azão. Se aqui no começo for Bzinho, aqui vai ter que ser Bzão. Aí aqui vai ficar A e C, tá vendo? Agora, se começar com C, no final vem o cosseno de C. Então, três lados, um ângulo, lei dos cossenos. Ok? Vamos lá comigo, ó. Então, eu vou trazer para cá
esse ou essa lei, vou jogar para cá, ó. Vou chamar o lado oposto ao vértice Azão de Azinho. Aqui eu vou chamar de Czinho e aqui de Bzinho. Então, ficaríamos com x ao quadrado igual a 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado, menos 2 vezes 6 vezes 8, e o cosseno de 60. Agora, gente, uma coisa que às vezes o pessoal erra aqui, tá? Não é nem a trigonometria, é a matemática básica, tá? Cuidado ao operar isso aqui, tá? Pelo amor de Deus. Faz isso primeiro, isso aqui, ó. E depois subtrai um do outro. Ó, 64 mais 36, isso aqui vai dar 100, ó. E aqui eu vou ter menos 12 vezes 8 dá 96, e o cosseno de 60 vale meio, né? 0,5, se preferir. Então, o x ao quadrado vai ser igual a 100 menos 48. Vai ficar, então, o x ao quadrado igual a 52. 52, se você fatorar, você vai chegar em 2 ao quadrado vezes 13. Ok? O 2 sai da raiz, o 13 não tem como. Então, fica assim, ó, 2 raiz de 13. Então, essa é a medida do ladinho x. Ok? Só uma coisa. Aplica para mim, gente, a lei dos cossenos nesse triângulo aqui, ó. Vamos lá. Se eu usasse a primeira fórmula aqui, ó, para usar a lei dos cossenos para esse triângulo, repara que aqui no final eu teria o cosseno de 90 graus. Esse cosseno aqui, eu vou te explicar na próxima videoaula, na outra ainda, ele vale zero. O cosseno de 90 vale zero. E se ele vale zero, ó, ele mata tudo isso aqui, ó. E aí sobra o quê? A quadrado igual a b quadrado mais c quadrado, que é o teorema de Pitágoras, que você viu na última videoaula, ok? Então, para triângulo retângulo, Pitágoras. Para triângulo qualquer, aí faz o quê? Aí acrescente menos 2bc, cosseno ângulo. Joia, meus amigos? E aí, para fechar nosso bate-bola de hoje, mais uma questãozinha aqui, ó. Essa aqui eu coloquei de propósito, tá? Só para te mostrar que eu não te expliquei uma coisa ainda, mas eu quero que você sobreviva mesmo sem isso. Aqui, ó. Ó, de novo, né? Nós temos 3 lados e um ângulo, então vamos usar aqui naturalmente a lei dos cossenos. Beleza. Se eu aplicasse a lei dos cossenos para esse triângulo aqui, meus amigos, eu teria o seguinte, ó. X ao quadrado é igual a, vamos lá, pode ser b quadrado mais c quadrado menos 2 vezes b vezes c e o cosseno de 120. Gente, em alguns casos, tá, nessa aula de hoje aí, tu vai se deparar com o cosseno, ou por vezes o seno, de arcos fora do âmbito agudo, tá? Isso aqui eu vou te explicar com mais calma daqui a 2 videoaulas, mas só para você poder matar esse tipo de questão aqui, tá? Eu vou pegar o cosseno como base, tá? Sempre que 2 ângulos somados dão meia volta, a gente fala que o cosseno de um deles é igual a menos o cosseno do outro. Ou seja, cossenos de ângulos suplementares são simétricos. Resumindo, meus amigos, ó, qual é o suplemento de 120? O suplemento para chegar à meia volta é 60. Então, você fala que o cosseno de 120 é o oposto ao de 60. Então, ali você vai colocar para mim, ó, menos meio, menos 0,5. Então, aqui vem, ó, 2 vezes 8 vezes 6 e aqui vem menos 0,5. Então, cossenos de ângulos suplementares são simétricos. E aí aqui vai ficar, ó, 100, ó, aqui vai ficar mais 48, certo? Que vai cancelar, né? 2 com 2 aqui de baixo, né? Vai cancelar. E vai ficar, então, x ao quadrado igual a 148. X igual a raiz de 148. Lógico, aí você simplifica aqui e tudo mais, tal. Mas a ideia era só para te mostrar como calcular o cosseno de ângulo obtuso, vamos dizer assim. Isso aqui eu vou te explicar o porquê daqui a 2 videoaulas. Legal, meus amigos? Eu vou deixar contigo aqui um mapa mental do que você viu nessas aulas de trigonometria, número 1 e número 2. À esquerda, triângulo retângulo, à direita, o triângulo qualquer. Lembra sempre, lei dos senos, usa quando? Trabalhar com 2 lados, 2 ângulos, lei dos cossenos, 3 lados e um ângulo, ok? Não deixe de baixar o seu material didático lá no site Ricardinho Matemática X, ok? E fazer os exercícios dessa aulinha aqui. Legal, gente? Te espero então na nossa próxima videoaula de trigonometria. A todos, bons estudos e até a próxima. Valeu!